Não, eu conheci fazendo aquela capa da Manchete, que falava assim, minha liberdade vale ouro. Então tinha 4 mulheres vestidas de dourado. Era pra ser uma loira, uma morena, uma ruiva e uma negra. Xuxa fala sobre o começo do fim do seu namoro com Pelé. O Pelé realmente tem dupla personalidade. Ele fala na terceira pessoa. Então essa coisa de dizer o Edson, o Dico, o Pelé. Agora, quando tinha essa outra coisa, me deu uma confusão. Porque às vezes ele chegava e eu via marca de batom nele. Eu falava... E ele falava, essas mulheres ficam querendo agarrar o Pelé. Então eu fiquei dos meus 17 anos para os meus 23. Foram 6 anos. Sobre o começo do seu relacionamento com Pelé, quando ainda era menor de idade. E logo depois ele saiu e convidou todo mundo pra ir numa boate. Eu falei pra ele que eu era de menor, que eu tinha que ir com meu irmão e que meus pais tinham que dar ok. Na hora de ir embora, ele me deu um beijo quase na boca, assim, meio de lado. E meu coração meio que bateu forte ali. Eu falei, por que eu tô fazendo isso com esse cara bem mais velho do que eu? Xuxa fala sobre a fama que o namoro com Pelé trouxe. Obviamente, quando eu comecei a namorar o Pelé, as pessoas queriam saber quem era, tal, aquela loira do lado. Aí o nome começou a ficar conhecido. É óbvio, é claro, né? E sobre seu relacionamento com os ex-namorados. E meus ex eu quase não falo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu gostei. Agora vamos pro corte. Era modelo, né? As pessoas até acham assim, a Xuxa ficou famosa por causa do Pelé. Não é verdade. O Pelé, quando chegou em você já era capa de revista, ele chegou até... Eu contei, eu tinha 53 ou 54 capas, agora não me lembro, 53 ou 54 capas já tinha sido feita. E capa é uma coisa assim, tipo assim, para você, uma modelo ser conhecida, você precisa ser capa de revista. Sim. Você fazer fotos dentro é legal fazer editorial, publi editorial, é legal, te dá grana e tal. Mas a capa é uma coisa, tipo assim, é um momento... De destaque da modelo, né? E eu já tinha feito, mas torno a dizer, o meu nome não era conhecido, a minha imagem... A sua imagem já estava na cabeça de todo mundo, mas aí ninguém mas sabia obviamente, quem quando era. eu comecei a namorar o Pelé, as pessoas queriam saber quem era, tal, aquela loira do lado, aí o nome começou a ficar conhecido, é óbvio, é claro, né? Mas isso daí, com o Serginho, é uma coisa assim, eu com ele a gente tem histórias que roda, cai sempre na mesma coisa, muito carinho dele por mim e eu por ele. É tipo assim, se alguém... Eu posso falar algumas coisas dele, tipo, o Serginho quase cospe na gente quando faz esse tique dele, sabe? Mas eu posso falar, se eu vejo alguém falando, eu já fico meio... Claro. Por que você tá falando isso? Tipo, eu não gosto, entendeu? É uma coisa que é tipo falar realmente de alguém que eu gosto muito, é meu irmão mesmo, é aquele irmão que não é de sangue, mas é de coração, a família dele, os filhos dele, eu tenho meu preferido, já vou falar, a netinha dele, sabe? Então tem essa coisa assim, eu tenho muito carinho, muito carinho. Se você me perguntar o que essa história, é realmente uma coisa que a gente tem que falar. Existe amor nisso daqui, entendeu? É um amor que as pessoas até perguntam, mas vem cá, você já transou com ele, você já ficou com ele? Eu acho que talvez se tivesse acontecido um relacionamento com... Não sei, porque ele é até bom com as exes, né? Porque às vezes eles já moraram com ele e tudo, mas eu acho que comigo não funciona, porque meus exes eu quase não falo. É mesmo? Então, eu não sou assim de ter... Então foi não melhor, sou de morar, né? Vale você mais... morou com as suas exes. Você é legal com ex. Eu morei com a Mary uma vez, porque não tinha opção. Então a casa estava caindo, aí falei, vamos aí, né? Não, mas a Mary, como se fosse irmã, a Mary o carinho, ele tem muito carinho, ele tem muito carinho. Eu não sei se... obviamente, eu falo com as pessoas com quem me relacionei, mas eu não sei se eu quero assim pra perto, sabe? E o Serginho eu quero pra perto, eu quero... Nós temos tanta história, né, cara? Olha, o Rabelo, Conta. Rabelo, eu vou te falar uma parada. Eu vivi todas as fases da Xuxa. Tudo que você puder imaginar. As paixões, as desilusões, as maluquices, meu irmão. Chorou muito no seu ombro. E chorou muito no meu ombro. E me obrigava a ver filme de terror. Meu irmão, malandro, eu detesto filme de terror, bicho. Você lembra disso? Ela, vamos ver filme. Não, é que eu sempre gostei de filme de terror, de drama. E o que aconteceu? Eu gostava tanto que eu abri na época tinha uma locadora chamada Vídeo X. E aí, o que eu fiz? Eu pegava todos os filmes de terror para ver, depois ia para drama, suspense. Então eu via todos mesmo. Você gostava de terror? E aí eu via, tipo, não sei, sei lá, 10 por dia, 6 por dia, só ter tempo, eu fazia isso. E quando eu começava a fazer isso, eu fazia as pipocas e chamava quem eu gosto de perto de mim. Claro, Serginho ia lá. Ou algumas paquitas. Era um desespero, malandro. Era um desespero, meu irmão. Era sexta-feira 13, sexta-feira 14, o exorcista, quando sei que lá, o homem sem cabeça, a mula sem pé. E eu falava, meu irmão, vamos mudar, bota um Batman aí. Eu quero terror, come pipoca e chocolate pra caramba, meu irmão. Era um desespero, bicho. E várias fases, porque as fases que ela tava muito feliz era filme de terror. Fase que ela tava negócio de relacionamento, meu irmão. E eu acompanhei todas as paradas, né, bicho? Todas as paradas eu acompanhei. Agora, você só me mata uma curiosidade. Como é que o Pelé chegou? Qual foi o chaveco que ele jogou em você
que tu caiu no chaveco dele? Como é que o Pelé chegou? Falou de futebol, ele falou... Não, eu conheci ele fazendo aquela capa da Manchete, que falava assim, minha liberdade vale ouro. Então tinha 4 mulheres vestidas de dourado. Era para ser uma loira, uma morena, uma ruiva e uma negra. Então a loira eu, a morena Luísa Brunet, a ruiva era... a mãe da Ramona, esqueci o nome dela. Faz mal. E a negra que não quis fazer a foto com ele, não sei o motivo, não sei porquê. Daí botaram a Miss Brasil da época. E ele que inventou essa coisa, que ele queria todo mundo de dourado. A capa que saiu, eu estava sentado perto dele, ele estava todo o corpo virado perto de mim, com a mão em mim e tal. Então as pessoas queriam saber quem era aquela pessoa. Mas ele tinha feito várias fotos com a Luísa mais na frente, eu atrás, não sei o quê, mas aquela capa que saiu desse jeito. E logo depois ele saiu e convidou todo mundo para ir numa boate. Não sei, ali em Copacabana, acho que deve ser, sei lá, alguma boate ali. E eu falei para ele que eu era de menor, que eu tinha que ir com meu irmão, que eu morava em Bento Ribeiro, que eu não sei o quê. E aí, e que meus pais tinham que dar ok, e não sei o que lá. Eu acho que ele já achou aquilo muito estranho, porque eu era considerado o símbolo sexual dos anos 80. Tinha tido uma capa anteriormente, que era eu de costas, dizendo símbolo sexual dos anos 80. E aí ele falou, eu acho que isso chamou uma atenção, sei lá, foi diferente. Mas depois disso daí, o que aconteceu? O clique mesmo, acho que aconteceu, foi na hora de ir embora, ele me deu um beijo quase na boca, assim, meio de lado, e meu coração meio que bateu forte ali. Eu falei, por que eu estou fazendo isso com esse cara bem mais velho do que eu, conhecido, quer dizer, não podia gostar de uma pessoa assim, não era uma coisa certa na minha cabeça, entendeu? Tipo, opa, não vai para esse lado. Só que ele insistiu, eu chegar em casa, já tinha flores para minha mãe, ele mandava coisa para minha mãe, chocolate para minha mãe. Jogou certo, brother. E ele começou a conversar muito com meu pai, e aí ele ligava dizendo, olha, ele fala sempre na terceira pessoa, o Pelé precisa sair para algum lugar, não sei o que, será que posso convidar sua filha para acompanhar, já que está todo mundo achando que o Pelé está namorando ela, então... E aí a mãe falou, vai. Ele já tinha conquistado a minha mãe, já tinha conquistado meu pai. Aí eu comecei a ir, as pessoas cada vez falando mais, a gente não tinha ficado junto, depois de um mês mais ou menos que a gente começou a ficar junto. E isso foi, eu acho que eu fiz a capa em outubro, em fevereiro mais ou menos que a gente começou a ficar mais próximo. E aí quando eu fiz, quase fazendo 18 anos, que foi em março, que eu comecei a ficar com ele. Então eu fiquei dos meus 23 anos... dos meus 19 anos, 17 anos para os meus 23, foram 6 anos. Caramba! E eu me lembro que, e você foi apaixonada por ele, o Rabelo, ela foi apaixonada. Ela, quando separou, ela ficou muito triste, que eu me lembro que, nós nos encontramos e ela estava tendo até ir para o psicólogo, e, ela balançou o coração mesmo. E as pessoas falam, a Xuxa virou Xuxa para o Pelé? Não, mentira, a Xuxa já era capa de revista. Pois é, e o Pelé, quando viu a Xuxa isso. mesmo, porque o Pelé era águia, eu conheci o Pelé. Pelé era um cara, inteligentíssimo. Na realidade, essa coisa de psicólogo que você falou foi que eu fiz por 2 meses. E foi por causa que meus pais se separaram. E, obviamente, juntou tudo. Mas eu já estava numa relação com ele, que o Pelé é uma pessoa, como todo mundo que conhece, ele sabe, ele realmente tem dupla personalidade. Ele fala na terceira pessoa. Então, essa coisa de dizer o Edson, o Dico, o Pelé. Então, eu acho que eu me apaixonei muito pelo Dico, aquele cara que era muito chegado à família, que era a minha família, e era muito divertido, era muito... Agora, quando tinha essa outra coisa, me deu uma confusão, porque às vezes ele chegava e eu via marca de batom nele, eu falava... E ele falava, essas mulheres ficam querendo agarrar o Pelé. E eu falava... Isso é fácil, né? 7-1. E eu, com pouca idade, eu não entendia direito isso. Eu achava isso normal, entendeu? Então, eu tive que me acostumar com uma coisa, porque, afinal de contas, é o maior ídolo do mundo, entendeu? Então, foi um negócio que, para mim, não foi uma tarefa muito fácil. Dos meus 17 aos meus 23 anos... Ficou quanto tempo com ele? Ficou 6 anos. Foi uma Então, ele tinha uma pessoa jurídica, né? Então, que era o Pelé. Que aí fica difícil, né? Bem difícil. Mas tu ficou traumatizado, assim, de negócio de homem, assim, falar, puxa vida, será que todos os homens que eu vou ter vão vir com camisa com batom, essas coisas assim? Não, eu não confiava mais. Tipo, eu sempre achei que o homem... Meu pai também teve uma história do meu pai ter ficado 33 anos com a minha mãe e ter traído a minha mãe. Então eu falei, se meu pai trai, todo mundo vai trair. Os caras ficam comigo. Eu sempre achei que era assim. Tanto é que você falava muito isso. Cara, você pensa que nem homem. E eu tinha o meu pensamento, tipo, eu meio que, eles vão me usar, então eu também usava.
Eu chegava pros caras, os caras iam ficar comigo e diziam, não me liga no outro dia, não quero falar, não me manda flores, que daí eu não falo com você nunca mais. Não fala comigo, me faz o seguinte, a gente fica junto, se eu tiver a fim de ficar junto com você de novo, eu te ligo, a gente fala. E aí ele falava assim, isso é pensamento de homem. De homem. Naquela época, Eu então... falava pra ela, pô, isso aí... Naquela época ninguém fazia isso. Mas eu já fazia, porque eu acho que... Era uma autodefesa dei sua. uma traumatizada nisso. Tanto é que eu falava assim, eu acabava de ficar com os caras, eu falava, nossa, como eu queria ter uma catapulta na minha cama, assim, pra ver, puf, o cara sumir, ou ser sugado. Homem falava isso, então eu tinha muito essa coisa. E eu sempre achei que eu não ia nunca, eu não conseguia me ver. Tanto é que quando eu conheci o Ju, eu falava pra ele, tu vai ter que me ensinar a namorar. Porque eu não sabia isso aí. Porque logo depois do Pelé, eu tive um relacionamento com o Beco, com a Ayrton, que também é o maior ídolo desse país. Então, sair de mão dada, namorar, não era uma coisa normal para mim. Logo depois eu me relacionei com o Lu, e que eu, na realidade, eu queria realmente ser mãe. Eu não queria um casamento. Sei. Então, eu não tive, então eu não tive essa coisa, tipo assim, de mão dada, de pipoca, de sair. Eu tô fazendo isso com o Ju agora, andando na moto, indo pra, sabe? Mas também porque a tua vida não dava pra namorar, bicho. A vida da Xuxa. Olha, eu conheci o Pelé, só voltando um pouquinho o Pelé. Sabe como é que eu conheci o Pelé? Eu fui na casa da Xuxa, ela tinha uma cobertura na lagoa, tu vai lembrar disso aí. Aí meu pneu furou. Tava na garagem, meu pneu furado, aí eu subi na casa dela, aí tava o Pelé sentado, eu nunca tinha visto o Pelé. Aí eu falei, fala Pelé, fala Serginho, irmão, tá de bobeira? Vem cá me ajudar a trocar o pneu aqui. Aí ele falou, mas como assim? Meu irmão, meu pneu furou, cara, me ajuda aqui, eu não sabia trocar o pneu. Ele desceu, começou olha, você tem que fazer isso. Eu falei, então faz aí, bicho. Aí ele começou a rodar o bagulho. A gente andava tanto junto que a gente falava parecido. Se você pegar imagens minhas no clube da criança, eu falava mais gíria do que qualquer outra coisa, como o Serginho. E as minhas expressões também não eram femininas, eram bem Sérgio. Tanto é que quando eu comecei a namorar o Pelé, eu tava em Cannes, sei lá, eu fui com ele para Cannes, eu acho. E a gente tava na mesa, e aí eu levantei e falei, vou pro toalete. Aí ele olhou para mim assim, tava todo mundo, ele falou, você vai para onde, carinha? Ele me chamava de carinha porque eu chamava ele de cara toda hora. Aí ele falava, você vai para onde, carinha? Eu falei, vou no toalete. Aí ele queria que todo mundo ouvisse e falou, aí ele, de novo, fala pra eu ouvir mais alto, você vai aonde? Aí eu falei, eu vou mijar. aí ele olhou pra mim e falou assim, quem mija é o Sérgio Malandro. Mulher faz xixi. Tipo assim, ele sabia que eu tinha as expressões do Sérgio. Então era uma situação assim, isso que eu tô te falando. Ele realmente me acompanhou o meu crescimento desde os meus 17 anos, que foi quando eu conheci. Eu conheci o Sérgio de 16 para 17, eu acho que eu nem tinha 17 anos ainda. E o tempo todo, ou seja... Ô, Xuxa, e me diz uma coisa aqui, para finalizar esse papo apimentado, você é uma mulher que grita muito, ou você grita pouco, ou não grita, ou você só sussurra? Perguntas curiosas. Eu tive fases, por exemplo, quando eu comecei, o Pelé dizia que quem fazia barulho era prostituta, então obviamente eu não fazia nada. Depois quando eu comecei a ter minha relação com o Beca, eu comecei a aprender a me soltar um pouco mais. Aí depois eu acho que eu fiquei uma fase, sei lá, sem saber o que fazer. E hoje eu sei muito bem fazer e receber, e dar e receber. Então, na realidade, depende do lugar, você pode gritar. Depende do lugar, você sussurra. Depende do lugar, você pode fazer o que você quiser. Porque eu acho que é assim. Se eu tiver com algumas pessoas por perto, eu posso ficar caladinho e ninguém saber. Agora, se eu também tiver só eu e ele numa ilha, onde eu quiser... Vale tudo. Quando vocês mandaram aquele vídeo pra mim, vocês estavam lá no Caribe, ali deve ter sido uma gritaria louca, né? Porque vocês estavam sozinhos no mar. Não, em hotel não tem como você fazer essas coisas também. Você tem que respeitar o cara que tá do lado, a pessoa que tá do lado. Não tem como você fazer esses negócios. Imagina o cara bater na porta, que barulho desse você atender, o cara fala, Xuxa! Imagina, já aconteceu isso contigo? A amizade da Xuxa com o Sérgio Malandro é muito bonita. É raro de se encontrar hoje em dia. O Pelé era um mito. E como todo mito, ele vinha com suas peculiaridades. A Xuxa parece ter tido muita paciência para lidar com as escapadas dele. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.